Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Gente, conforme vocês puderam perceber aí no título do vídeo, trataremos na apresentação de hoje do tema aposentadoria híbrida. Para você que não sabe o que vem a ser, o que é a chamada aposentadoria híbrida, como o próprio nome sugere, trata-se da utilização de dois períodos contributivos, duas formas de contribuição para a Previdência Social para o INSS, ou seja, contribuição como trabalhador urbano e contribuição como trabalhador rural, ou dois períodos de carência para o preenchimento do tempo, a fim de que o segurado, o trabalhador, faça jus, tenha direito à aposentadoria. Por que que eu digo isso? Porque no caso específico do trabalhador rural, não há necessariamente a obrigatoriedade de haver contribuições efetivamente pagas, vertidas para a Previdência Social, para o INSS, para que o segurado tenha direito ao período, ou seja, utilize o tempo aqui como trabalhador rural para a concessão da sua aposentadoria. Eu coloquei aqui a palavra confirma porque o STF ele reafirma a sua jurisprudência. Nós já tínhamos manifestação, posicionamento do STF no sentido de ser possível, sim, a utilização do tempo de contribuição, tanto como trabalhador urbano como rural, para a concessão da chamada aposentadoria híbrida. Vamos conhecer melhor esse assunto, a fim de que vocês possam se valer desse conhecimento e utilizar aí no seu caso prático, na sua vida, notadamente para aquelas pessoas que tiveram períodos trabalhados como trabalhador rural e posteriormente se mudou para a cidade e tem o tempo de contribuição como trabalhador urbano. Vamos para as próximas telas. Notadamente no Brasil, um país que conhecidamente nós tivemos um êxodo rural muito grande, ou seja, as pessoas migraram para o meio urbano, quando então passaram a exercer as suas atividades como trabalhador urbano. Daí a importância desse tema. Muitas pessoas trabalhavam no meio rural, exercia as suas atividades como trabalhador rural e devido a esse êxodo, passaram a ser trabalhador urbano. E aí, aquele período em que eu tenho como trabalhador rural, eu vou perder? Não. Os tribunais superiores, o STJ e o STF, entendem ser possível a chamada aposentadoria híbrida. Os requisitos legais, o preenchimento dos requisitos para que você faça jus, tenha direito à aposentadoria híbrida, encontram-se no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, ou seja, a Lei número 8.213 de 1991. A propósito, vamos dar uma olhada nesse dispositivo apenas para conhecimento e para ficar registrado aqui em nossa apresentação. Aqui está, vejam, o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8.213 está assim redigido. Os trabalhadores rurais, deixa eu ir grifando aqui para que vocês acompanhem juntamente comigo. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º do artigo 48
que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, o parágrafo 2º, para que vocês entendam, diz que é obrigatória a comprovação da atividade rural. Mas aí eu não consegui comprovar essa atividade rural, porque é obrigatória essa comprovação. Eu não consigo comprovar, eu vou perder o tempo em que eu trabalhei como trabalhador rural, aquele período em que eu trabalhei no meio rural? Não, é isto que está dizendo aqui o parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais que não atendam, ou seja, que não consigam comprovar essa atividade, mas que satisfaçam essa condição. Qual condição? Condição de trabalhador rural. Se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade no caso dos homens e 60 anos de idade no caso das mulheres. Agora que vocês já compreenderam um pouco melhor sobre o que vem a ser a chamada aposentadoria híbrida, o seu embasamento legal, vamos compreender a origem desse caso. Como que ele foi parar no STF para que a Suprema Corte reafirmasse a sua jurisprudência, o seu entendimento, no sentido de que é possível sim a concessão da chamada aposentadoria híbrida. Veja, o caso teve origem no TRF3, especificamente na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual tem sede em São Paulo e abrange para conhecimento, respectivamente, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que aqui no TRF3, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi negado, ou seja, a 8ª turma do TRF3 disse para essa pessoa, que no caso é uma segurada do INSS, disse: olha, você não tem direito, você não faz jus, né, à chamada aposentadoria híbrida. Ela deu entrada nesse pedido na Vara da Justiça Federal. A Vara da Justiça Federal negou. Ela então apelou, interpôs recurso de apelação ao tribunal, ao TRF3, e o Tribunal Regional Federal, 8ª turma especificamente, negou provimento à apelação dessa trabalhadora, dessa segurada, e manteve a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido dessa segurada para a concessão de aposentadoria por idade híbrida. Por idade porque o artigo 48 da Lei de Benefícios trata especificamente da aposentadoria por idade, só para conhecimento de todos os nossos seguidores, tudo bem? E aqui vem a importância do conhecimento. O Tribunal Regional Federal, né, no caso aqui o TRF3, negou o meu pedido de apelação para que fosse concedida a aposentadoria híbrida, aposentadoria por idade híbrida, considerando os 2 períodos de trabalho, tanto enquanto trabalhador rural, bem como trabalhador urbano. O TRF3 negou esse pedido. O que acontece? Eu sento e choro? Não. O que eu vou fazer? Eu vou procurar os meus direitos. Então, inconformada, a trabalhadora fez o quê? Interpôs um recurso, chamado de recurso especial. O instituto do recurso especial, ele cabe para que o STJ, deixa eu apagar essa parte aqui, para vocês me acompanhar enquanto eu escrevo aqui do que eu estou falando. O STJ uniformize a jurisprudência. Então, eu tenho uma decisão favorável
em algum tribunal do Brasil que já decidiu mais ou menos nesse sentido. Então, a parte autora, ela se valeu desse artifício. Existe alguma decisão em algum tribunal no Brasil que já entendeu que é sim possível a concessão da chamada aposentadoria híbrida. Então, ela se valendo desse entendimento, interpôs o chamado recurso especial, pedindo, solicitando ao STJ que decida em seu favor, porque o TRF-3 havia negado o seu pedido. Após uma discussão no TRF-3, o vice-presidente admitiu o recurso especial da parte autora. E veja o que aconteceu. Saímos do TRF-3 e agora nós estamos aqui no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Ao receber o recurso especial, a primeira sessão do STJ afetou o processo ao rito dos recursos especiais repetitivos, ou seja, vários recursos especiais estavam chegando na corte pedindo o mesmo entendimento para que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidisse no sentido de uniformizar essa questão. Então, a primeira sessão afetou esse recurso especial para o rito dos recursos especiais repetitivos. O que isto significa em suma, em resumo, para o meu seguidor e a minha seguidora que me acompanha nesse momento? O STJ está dizendo o seguinte: o que eu decidi aqui nesse recurso especial será repetido, ou seja, os processos que tratem do mesmo assunto, qual seja pedido de uniformização da jurisprudência sobre a possibilidade da concessão da aposentadoria híbrida, considerando-se o tempo de trabalho rural e trabalho urbano. Então, ao afetar todos os recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior suspendeu o processamento de todos os processos pendentes, aqueles que ainda não haviam sido julgados, sejam eles individuais ou coletivos, que versem, que tratem da mesma questão, da mesma matéria delimitada e tramitem no território nacional. Os processos que estavam em curso no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça disse: olha, está suspenso, deixa eu decidir aqui, e o que eu decidi valerá para os casos semelhantes, para os demais processos que tratem do mesmo tema. Após a afetação do processo, a primeira sessão do STJ examinou o mérito, ou seja, julgou o processo e concluiu pelo provimento, deu razão à parte autora, né? Ao julgar o mérito do recurso, o STJ concluiu pelo provimento, dando razão aqui à parte autora, assegurada que interpôs, ajuizou o recurso especial. Disse: de fato, você tem razão, você tem direito sim à concessão da aposentadoria híbrida. Em resumo, foi isso que disse o Superior Tribunal de Justiça. Ao dar razão à assegurada, vocês que me acompanham sabem, o INSS iria concordar com essa decisão? O INSS iria ficar quieto? Disse: não, tudo bem, já que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que ela tem razão, vamos conceder a aposentadoria. Pronto. É isto que acontece? É evidente que não, né, pessoal? Nós estamos sempre falando desse assunto aqui no canal. Irresignado, inconformado,
o INSS fez o quê? Interpôs recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele sobe para o STF, Supremo Tribunal Federal. Mesmo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, havendo decidido, o INSS, recorreu ao STF, a Corte Superior, né? A última Corte de Justiça do Brasil. E aí teve uma discussão, o STJ não queria aceitar o recurso extraordinário por entender que a questão não era constitucional. O STJ disse, olha, INSS, vai encher o saco lá dos ministros do STF, não é o caso de questão constitucional esse tema. Estamos falando aqui de uma questão infraconstitucional. Tem a previsão na Lei de Benefícios, parágrafo 3º do artigo 48 da Lei de Benefícios, Lei 8.213, né? Essa questão está posta lá na lei infraconstitucional, uma norma abaixo da Constituição. Você sabe, INSS, que o STF é para analisar a questão relativa ao direito constitucional. Eu não vou aceitar esse recurso extraordinário. Mesmo assim, o INSS insistiu, né, interpôs agravou essa decisão do STJ, e aí o vice-presidente do STJ, de saco cheio da perturbação do INSS, falou, tá bom, eu vou aceitar esse seu pedido, e aí se retratou, né, com a sua decisão, as suas decisões anteriores, e admitiu o recurso extraordinário. Disse, já que você quer, tá bom, vai lá encher o saco dos ministros do STF. Então, até aqui nós temos a seguinte situação. A segurada ingressou com um pedido de aposentadoria híbrida na Vara da Justiça Federal. A Vara da Justiça Federal negou o pedido da trabalhadora. Ela interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF3 negou a apelação da mulher, disse você de fato não tem direito à aposentadoria. Ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde aí sim ela teve reconhecido o seu direito para a concessão da chamada aposentadoria híbrida. O INSS, inconformado com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça em dar razão para a segurada, interpôs recurso para o STF. Estamos aqui nesse momento. E aí nós vamos passar a compreender o que disse o STF a respeito do recurso do INSS. Vejam, vem comigo. Antes de irmos lá para o STF, no STJ ficou entendido o seguinte, apenas para registrarmos para que vocês compreendam. O Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, presta atenção aqui. O tempo de serviço rural, ainda que remoto, ou seja, ainda que distante, lá atrás e descontínuo, ainda que distante, remoto e descontínuo, anterior ao advento, à publicação, à edição da Lei de Benefícios, ou seja, Lei 8.213 de 1991, isto o STJ dizendo, pode sim ser computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida. Pode sim ser considerado como tempo, como contagem de tempo para a concessão da aposentadoria híbrida por idade. Ainda que não tenha sido, preste atenção aqui o que eu disse na introdução do vídeo, efetivado o recolhimento das contribuições previdenciárias. Mesmo que você, trabalhador rural, não tenha contribuído para o INSS lá atrás, naqueles períodos, mesmo que de forma remota e descontínua, você tem direito sim à chamada aposentadoria híbrida por idade. Isto porque
o artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, te assegura, te garante esse direito. Seja qual for a predominância do trabalho, do labor, trabalho misto, exercido no período de carência ou tipo de trabalho exercido no momento do implemento, no momento que você preencheu os requisitos. Trabalhei lá, não interessa o que eu fiz no meio rural, no trabalho rural. Não interessa o que eu fiz, né? E não interessa o que eu estou fazendo agora como trabalhador urbano, no momento em que eu preenchi, implementei os requisitos de idade, aposentadoria por idade híbrida, os requisitos por idade, ou no momento do requerimento administrativo, no momento que eu preenchi ou no momento em que eu solicitei a aposentadoria lá na agência do INSS, requerimento administrativo. Apenas para registrarmos aqui o que aconteceu no STJ. Agora sim, chegamos ao STF. No STF, o ministro disse o seguinte: diante do exposto, diante de tudo isto que nós vimos anteriormente, ratifico, confirmo as decisões anteriores aqui do STF e manifesto-me pela ausência de repercussão geral, ou seja, olha, eu estou decidindo favoravelmente para a segurada, confirmando aquilo que o Superior Tribunal de Justiça assegurou para ela, direito à aposentadoria por idade híbrida. Entretanto, o que eu decidi aqui, as demais cortes que estão abaixo não estão obrigadas a seguir essa decisão. Pode até utilizar como parâmetro, mas não estão obrigadas. Por isso que nós não temos aqui o Instituto da Repercussão Geral reconhecida sobre a controvérsia, sobre o caso em questão, relativa à definição de preenchimento, relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais previstos na lei necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, 2 períodos, prevista, como eu disse, no artigo, aqui é o STF falando, ok? Artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, Lei 8.213, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. Não está na Constituição, está em uma lei, por isso que eu não vou reconhecer a chamada repercussão geral. Mas entendo que você tem direito sim, tem razão, né? O Superior Tribunal de Justiça e você, segurada, faz jus, tem direito sim, o INSS está errado, não sei por que ele recorreu, interpôs recurso para vir parar até aqui no STF, porque você, segurada, tem direito, o INSS está errado, né, no que se refere à concessão da chamada aposentadoria híbrida. Isto foi o que disse o STF. E por fim, disse o Supremo: proponho a seguinte tese de repercussão geral. Não reconheço, mas essa tese sim será de repercussão geral. É infraconstitucional, não está na Constituição, está na lei. A ela se aplicando, é infraconstitucional, a essa tese se aplicando, os efeitos da ausência de repercussão geral. A tese tem repercussão geral, ou seja, todas as cortes devem entender de que essa matéria ela é infraconstitucional, não está na Constituição. Isto vale para todas as demais instâncias. A ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia, o que foi submetido para análise relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria híbrida prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, Lei 8.213. Com isto, o STF reafirmou,
confirmou a sua tese de que é possível sim a concessão da chamada aposentadoria híbrida. E aí eu relembro a vocês que considerem aquele trecho da nossa apresentação em que eu disse que foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que remoto, ainda que distante, descontínuo, será aceito esse período como tempo de contribuição, como período de carência, ainda que não tenha havido efetivamente a contribuição, o pagamento de contribuições para o INSS. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscrevam-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.